Boa noite, boa noite! Estamos ao vivo, mais uma noite para nos encontrarmos, para conversar um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamento, então seja bem-vindo a esta live, seja bem-vindo a esta noite. É com muita alegria que a gente inicia esse bate-papo, inicia essa conversa de maneira muito tranquila, muito simples, e é uma opção fazer esse horário, porque é o horário quase que a gente está indo dormir, é o horário em que talvez a gente se encontre para pensar sobre a vida, é o horário que a gente se encontra para refletir sobre as coisas. E o que eu queria nessa noite de fato é ter a oportunidade de falar com você, de tentar acalmar, acalentar o coração e perceber que tantas vezes na vida, às vezes a gente passa por momentos atribulados, difíceis. E nessa noite eu queria te convidar a gente refletir junto sobre relacionamento. É muito bom te encontrar e espero que esse seja um encontro de todas as terças-feiras, que a gente possa se encontrar terça-feira às 10h30. Então, se quiser convidar seus amigos, conhecidos, se quiser mandar para os teus contatos, aproveite e mandar hoje. Tem um aviãozinho ali embaixo, clique ali e envie para as pessoas que você conhece, que talvez você gostaria que ouvisse sobre relacionamento. Talvez alguém que tem um relacionamento difícil, não só com o namorado, mas talvez com a família, com as pessoas próximas. Talvez seja um momento da gente refletir, de pensar sobre a vida. E eu gostaria então de nesta noite começar a conversar um pouquinho com você. Boa noite, oficialmente. Vamos falar sobre relacionamento. Gente, talvez uma das experiências mais difíceis para o ser humano seja se relacionar. Eu acredito que talvez uma das coisas mais complexas na atualidade seja de fato conseguir ser verdadeiro com as pessoas com que nós nos relacionamos, com as pessoas que estão perto da gente, porque se relacionar vai demandar da gente ser a gente mesmo, e talvez não tenha nada mais difícil do que ser a gente. Eu encontro no mundo e tenho visto muitas pessoas que vivem enclausuradas no sofrimento. Talvez você já encontrou pessoas assim. Tem certa dificuldade, pessoas que talvez tenham certa dificuldade em ser elas mesmas, sabe? E eu tenho encontrado muita gente assim. Pessoas que acham que para se relacionar precisam ser quem não são. Pessoas que acreditam que para se relacionar de verdade elas têm que parecer alguma coisa, ao invés de ser elas mesmas. Eu acredito que há uma dificuldade no mundo de hoje, porque se relacionar é uma arte. Se relacionar de maneira verdadeira e saudável, nos dias de hoje, tem sido quase um desafio. Talvez nesse momento de pandemia você perceba a dificuldade que é, de fato, se relacionar de verdade. Porque se relacionar, gente, não significa simplesmente estar do lado do outro. Mas se relacionar é querer estar com o outro. E eu percebo que hoje existem muitos relacionamentos difíceis. Porque existem relacionamentos que são pautados em eventos e não em encontros. Com quantas pessoas você se relaciona assim? Até talvez no seu relacionamento de marido e mulher, no relacionamento de namoro. Às vezes nós pautamos os nossos relacionamentos em eventos. Pensamos no final de semana, pensamos naquela festa, no casamento. Pensamos em tantas relações que talvez não se tratam simplesmente de encontrar-se com o outro, sabe? Não se trata apenas da experiência de querer estar com o outro, de querer cuidar do outro, mas sobretudo de querer apenas aquilo que o outro pode me oferecer ou apenas no encontro e no evento que nós podemos ter. Eu tenho muita dificuldade de compreender relacionamentos que às vezes se pautam na superficialidade do estar junto. Eu tenho encontrado pessoas que às vezes terminam um relacionamento por alguma dificuldade, terminam um relacionamento por algum imbróglio que pode acontecer, e depois diz assim: eu não sei, acho que o meu relacionamento foi esfriando, eu acho que as coisas já não eram mais as mesmas, ou eu acho que as coisas não estavam mais como deveriam estar.
E todas as vezes que eu escuto isso, gente, eu lembro de um autor importante, talvez tenha a oportunidade de conhecer e de saber sobre ele, tá? Chama-se Anselmo Green. Ele tem um livro muito interessante que o título do livro é O que nutre o amor? E eu gostaria de te perguntar essa noite, o que nutre o teu amor? Talvez você diz a tantas pessoas eu te amo. Talvez você repete tantas vezes às pessoas, aos teus filhos, à tua esposa, ao teu marido. Talvez você tenha repetido com tanta insistência a algumas pessoas eu te amo, mas eu gostaria de te perguntar nessa noite, o que nutre esse amor? O que nutre o teu amor pela tua mãe, pelo teu pai? O que nutre o teu amor pelo teu namorado, pela tua namorada? O que nutre esse amor que você tem no coração pelas pessoas que estão perto de você, sabe? Eu percebo que às vezes na vida a gente tem desperdiçado tempo, desperdiçado momentos. Quantas vezes você já se deparou com você mesmo? Porque eu já me deparei muitas vezes assim comigo, na experiência de participar de algumas coisas, seja de uma celebração, de um culto, de uma missa, de uma palestra, em que a gente não vive o momento, mas a gente se torna apenas espectadores, quando não, apenas queremos fotografar, apenas queremos mostrar pela tela do celular e não conseguimos viver momentos. Às vezes você sai em um jantar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos ou com quem você ama. Você está mais preocupado com a foto que você pode tirar do que de fato em aproveitar o momento e curtir aquele momento especial a 2, a 3, a 4. Com quantas pessoas você está ali do lado? Eu percebo que o ser humano hoje, ele está ligado a um fenômeno e uma cultura chamada cultura da superficialidade e não a cultura do cuidado. O relacionamento moderno é pautado muitas vezes por aquilo que o outro pode fazer para mim, daquilo que o outro pode me oferecer e não aquilo que eu posso ser ao outro e aquilo que eu posso melhorar o outro. Posso te perguntar uma coisa essa noite, a você que está me assistindo nessa live? A quantas pessoas hoje você teve a capacidade de fazer melhor? Você que é casado, você fez a tua esposa se tornar uma pessoa melhor? Você fez o teu marido se tornar uma pessoa melhor? Você fez o teu namorado se tornar uma pessoa melhor? Quem você, no dia de hoje, fez se tornar melhor? E eu pergunto isso, eu acho que esse é o intuito dessa conversa que eu gostaria de ter com vocês nesses dias à noite, na terça-feira à noite. Perceber que no mundo de hoje nós temos realidades que vão, muitas vezes, desumanizando o ser humano. Talvez algum relacionamento seu esteja fragilizado, porque aos poucos você foi deixando de cuidar e apenas se preocupando em estar. Você tem cuidado das pessoas que você ama? E eu não gosto de dizer que cuidar é apenas dizer ao outro, eu te amo. Se relacionar de verdade é se preocupar com aquilo que nutre, tá? Com aquilo que nutre o amor. E eu gosto, gente, de parafrasear Fernando Pessoa, um grande poeta brasileiro, que ele diz que no mínimo que fazes, coloque tudo que és. Ser todo na pequena parte. No mínimo que você fizer ao outro, tenha a capacidade de ser ao outro tudo aquilo que você é. Tenha a capacidade de ser ao outro tudo aquilo que você tem de melhor e tudo aquilo que você pode oferecer de verdade, para que o outro se torne uma pessoa melhor. Relacionamentos só darão certo à medida em que tivermos a capacidade de ser o melhor ao outro, mesmo que seja nas pequenas partes. Eu vejo que no mundo de hoje tem gente muito acostumada a querer achar que o outro é tudo aquilo que você pensa do outro.
Tem gente que diz assim, talvez você já disse, eu já repeti isso inúmeras vezes. Ah, eu já conheço o outro, eu sei como ele é. Às vezes numa briga de casal, você vai dizer assim, eu já disse isso também, tá? Mas às vezes você vai dizer assim ao outro, ah, eu te conheço, você faz isso sim. Gente, eu seria imaturo em não usar a filosofia, que é a minha formação. E eu gosto muito de um filósofo chamado Heráclito, e ele diz que é impossível entrar em um rio 2 vezes, porque a água se move. E é isso que eu gostaria de dizer para você hoje. Você, todos os dias, é inédito. Todos os dias existe um novo Clênio. Todos os dias você é diferente. E talvez coisas que ontem nós fizemos, amanhã nós não repetiremos. Porque todos os dias nós nos tornamos novos. A gente tem a capacidade de errar, a capacidade de acertar. E nos relacionamentos nós precisamos entender que mais importante do que repetir os erros é a capacidade de acertarmos e aprendermos com aquilo que vivemos. É impossível se relacionar de verdade se a gente não tiver a capacidade de acreditar que o outro pode se renovar. De acreditar que o outro pode superar erros que ontem, talvez, foi tão comum acontecer no relacionamento. Eu tenho me preocupado nesse momento de pandemia e me preocupado de verdade, gente. Porque tem muita gente abrindo mão de coisas que são importantes porque estão vivendo um certo momento de tristeza. Eu tenho visto muitos relacionamentos acabarem nesse momento, gente. Porque talvez com o isolamento social, você tem participado ou passado por alguns momentos de tristeza, em que você não consegue compreender ou entender o culpado. E talvez a forma mais fácil de encontrar o culpado seja julgar a pessoa que está do seu lado. Aí você abre mão das pessoas que são verdadeiramente importantes e isso vai criando um círculo vicioso. Você se sente sozinho, afasta as pessoas que estão do seu lado, se sente mais sozinho, afasta ainda mais as pessoas que estão do seu lado e depois vai começando a viver e passando a viver um sentimento de tristeza que parece não acabar mais. É muito dolorido perceber que ainda no mundo de hoje, nos nossos dias, nós temos a capacidade de nos conectar com o mundo. Eu sei que as lives estão nos aproximando de tantas formas, mas às vezes dentro de nossa própria casa, a gente continua se tornando impenetrável para as pessoas que estão ali. Porque nós vamos supondo que as pessoas são à medida em que nós achamos. Quantas vezes você faz pré-julgamentos das pessoas que estão do seu lado, ou quantas vezes você foi pré-julgado por alguém que está contigo? E não tem coisa mais intolerante de nossa parte do que o sentimento de ser julgado por aquilo que você não é. Não existe nada mais dolorido em um relacionamento do que você ser julgado por um outro que você ama tanto, em coisas que muitas vezes você não tinha intenção de fazer, de ser. Ou pior, não existe nada tão incompreensível em um relacionamento quando as pessoas que mais deveriam ou poderiam nos compreender são aquelas que menos tentam compreender os momentos em que nós passamos. Quantas vezes no teu relacionamento você se frustrou muito porque você esperou muito? Você se frustrou muito porque talvez esperou que o outro pudesse te compreender, o outro pudesse te dar coisas que talvez você esperava que o outro oferecesse, mas que o outro não tinha para te dar naquele momento. Às vezes, gente, de verdade, é dolorido perceber que na vida nós passamos por momentos em que queremos viver apenas de aparências. E não tem nada mais monstruoso do que isso. Nada mais monstruoso do que em relacionamentos, para você se manter junto a alguém, você tenha que deixar de ser você. É por isso que nessa noite, quando a gente vai falar de relacionamento, eu queria te fazer um convite verdadeiro para que você não olhasse para o outro. Porque você só vai ser capaz de ser feliz com o outro se antes você ser feliz sozinho.
E eu gosto de dizer que relacionar-se é ter a capacidade de fazer um mútuo exercício de olhar para si e para o outro. Relacionar-se de verdade é ter a capacidade de dar um passo além, de olhar para os próprios problemas. É dar um passo além, de olhar apenas para o próprio umbigo. É ter a capacidade de vencer a dor, de passar pela dor, de vencer a superficialidade da vida, de buscar uma cultura do cuidado. Às vezes a gente vai se enclausurando no sofrimento, nos fechando nos porões da escuridão, nos entristecendo por coisas que de fato a gente não precisava se entristecer. Você já parou para pensar quantas lágrimas talvez você já derramou pelas pessoas que você mais amava? Quantas expectativas você já colocou em algumas situações que te frustraram muito? E eu gosto de dizer que nós só nos frustramos muito quando depositamos muitas expectativas em outras pessoas. Porque nós também podemos nos frustrar com coisas que nós não conseguimos atingir, com situações que nós não conseguimos chegar, com situações que nós não conseguimos superar, mas nós precisamos ter a consciência de que, às vezes, os problemas que batem à nossa porta só serão superados de verdade quando tivermos a coragem de enfrentá-los de verdade. Nos relacionamentos, às vezes as coisas acabam ou esfriam, porque esquecemos que a forma correta de nutrir o amor é consertar tudo aquilo que destrói o amor de verdade. Se relacionar de verdade e entender que um relacionamento pautado na nutrição do amor é sobretudo pensar na dinâmica do cuidado. Você já cuidou de um jardim? Já percebeu que para cuidar do jardim você passa mais tempo tirando as pragas do que admirando as rosas? Você já percebeu que na dinâmica de cuidar e de cultivar um belo jardim, você vai passar muito tempo, cuidando da terra, regando as plantas, retirando as pragas, e depois terá a capacidade de dar um passo atrás para contemplar o todo. Eu gosto de dizer que em alguns relacionamentos nós precisamos ter a dinâmica de olhar de cima, de sair dos aspectos do sofrimento que nos prendem. Porque às vezes você já passou por experiência assim. Experiência de que quantas e quantas vezes, quando passamos por um sofrimento muito grande, a gente fica preso só apenas ao negativo. Talvez nesse momento da sua vida você esteja passando por algum relacionamento conturbado, por algum problema, por alguma dificuldade, e parece que você passa a enxergar nada mais de bom, somente coisas ruins que te destroem. Às vezes na nossa vida, quando a gente passa por experiências de sofrimento muito grande, a gente vai perdendo a capacidade e a sensibilidade de olhar as coisas do jeito certo. Posso te dizer uma coisa? Eu não sei qual é o público que está por trás desta tela. Mas talvez você já passou pela experiência da dor, ou pela experiência do sofrimento, ou conhece alguém que o passou, que já foi traído alguma vez, ou que passou por algum relacionamento abusivo, em que alguém já sofreu muito com a pessoa que estava do lado. A tendência, quando sofremos demais por alguma coisa, é tentar nos blindar para que esse sofrimento que um dia nós passamos não atinja o nosso coração de maneira contundente de novo. E eu tenho muita preocupação nos nossos dias, porque vivemos sim em uma sociedade em que sofre muito, em uma sociedade moderna em que os sofrimentos são acentuados, mas eu tenho encontrado pessoas boas, pessoas de bom coração, pessoas assim que são pessoas especiais, mas que aos poucos foram blindando um pouco o coração
e foram não deixando ser amadas. E talvez não tenha nenhum sentimento mais triste do que a experiência do não se deixar amar. Sabe quando você percebe que alguém precisa de ajuda, você estende a mão, a pessoa diz, não precisa. E você percebe que esse não precisa não se dá pelo fato de não precisar da ajuda, mas simplesmente por um orgulho que foi fazendo com que o coração fosse ficando cada vez mais duro. Eu tenho encontrado muitas pessoas que por medo de sofrer deixam de amar. Eu tenho encontrado muitas pessoas que pelo medo do término nem começam. Eu tenho encontrado pessoas que pelo medo das lágrimas não arriscam um sorriso. Eu tenho encontrado muitas pessoas que de verdade, às vezes no seu relacionamento ou na sua forma de enxergar o mundo, não conseguem ver a beleza das pequenas coisas, sabe? Na tentativa, talvez, do marido ou da mulher acertar, num simples gesto de perdão que às vezes não se trata da palavra dita, mas de um gesto feito. Às vezes, quando a gente vai se machucando ou quando a gente vai passando por diversos relacionamentos que nos ferem, que nos machucam, às vezes nós passamos sim por experiências de não conseguir enxergar no outro mais nada que agregue à nossa vida. Às vezes, porque nos frustramos em algumas situações, fechamos os olhos para tudo aquilo que pode ser bom no outro também. Eu acredito que nem o pior assassino do mundo só tem maldade no coração. Eu não consigo acreditar que as pessoas que talvez um dia você se encantou, que talvez um dia você jurou amores, não tenham mais nada de bom a oferecer a você. É evidente que em momentos de sofrimento, em momentos de dor ou de angústia, talvez o seu coração fique um pouco atordoado, dolorido, mas talvez não tenha arrependimento maior do que na vida perceber que mesmo as pessoas que um dia nos fizeram sofrer também tiveram a capacidade de alguma vez na vida nos fazer algum bem. Não é porque talvez o teu relacionamento terminou de alguma forma que não deveria ter terminado, que talvez aquela pessoa que um dia te deixou não tenha te trazido nenhum sorriso. Eu sei que em momentos de dor a gente grita, em momentos de dor a gente sofre, em momentos de dor a gente fala bobagem, a gente xinga, a gente chora, e seria anormal se isso não acontecesse. O problema é quando nós nos apegamos somente a esses momentos de sofrimento e de dor e não conseguimos enxergar mais nada de bom na vida. Tem pessoas que parece que quando um relacionamento não dá certo, só conseguem enxergar a vida preto e branco. E eu gosto de dizer sempre que na vida é possível sempre a gente pintar a nossa vida com as cores que a gente quiser. Às vezes o teu relacionamento está assim, preto e branco. Mas não está preto e branco apenas porque o outro não te oferece nenhuma alegria e nenhuma cor, mas porque talvez você já se acomodou, já também perdeu a capacidade de nutrir o amor. O amor a gente não compra, o amor a gente cuida. O problema é que às vezes o amor não é cuidado. E aí morre. Como tudo aquilo que nós deixamos de lado. Quando falamos de um amor eterno, nós falamos da capacidade que o ser humano tem em se comprometer. É por isso que, quando falamos do amor eterno em um casamento, nós falamos na capacidade que os dois têm de se comprometerem um para com o outro. Sempre. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida, até que a morte os separe. O amor só é eterno quando o cuidado é eterno. O amor tem a capacidade de ser eterno
Quando nós tivermos a capacidade de fazer com que ele entre em nosso coração, seja nutrido e cuidado por nós e não apenas admirado. Cuidado, casal, quando o teu relacionamento se tornou apenas um relacionamento virtual. Fotografias. Um relacionamento para olhar pelo espelho. Quando o relacionamento não é nutrido, cuidado, limpo, ele pode morrer. E aí, aquilo que era alegria, vira apenas tristeza. Aquilo que talvez um dia foi tão colorido, fique apenas no preto e branco. E as pessoas que talvez durante uma vida te fizeram sorrir, parecem apenas te fazer chorar e deixar o seu coração cheio de amargura. Deixa eu falar uma coisa bem baixinho para você nessa noite. Saia de tudo aquilo que te faz sofrer. Deixe de ficar enclausurado pelo sofrimento. Saia de tudo aquilo que é abusivo a você e de tudo aquilo que faz você se tornar quem você não é. Por um tempo você consegue aguentar a barra de não ser você, mas uma vida inteira é impensável que você seja quem você não é. Para amar de verdade não tem segredos. Para amar de verdade é só a gente tentar ser a gente nas pequenas coisas, como diz Fernando Pessoa. No mínimo que fazes, seja tudo o que és. Quando você ama alguém, tente nos pequenos detalhes ser você. Na forma de acordar a outra pessoa pela manhã, na forma de abrir a porta, na forma de dizer muito obrigado, na forma muitas vezes de tirar o prato da mesa ou de simplesmente agradecer pelo dia que passou. Se você vai dormir hoje do lado de alguém, olhe nos olhos desse alguém nessa noite. Dê pelo menos um beijo nessa pessoa e diga o quanto essa pessoa foi especial. Gente, nós estamos vivendo em um tempo de pandemia e hoje o Brasil bateu mais de 1.000 mortes aí. E às vezes nós não vamos nos dando conta de quão passageira é a nossa vida. De quantas pessoas são de fato importantes a nós e quantas pessoas nós de fato não nos importamos ou não somos gratos ou somos verdadeiros. Tem pessoas que já nos fizeram sorrir tanto que às vezes por pequenos erros a gente vai cultivando tanto desamor dentro da gente que se tivéssemos a oportunidade de saber que talvez amanhã não veríamos essa pessoa, a gente teria a capacidade de no dia de hoje agir diferente. A vida, nesse tempo de pandemia, às vezes passa por nossas mãos de maneira tão simples. A vida parece que vai se esvaindo da nossa capacidade de ter. E às vezes o nosso orgulho fala muito mais alto do que o nosso desejo de querer estar junto. Se você me conhece há um bom tempo, sabe que eu já repeti isso inúmeras vezes. São 2 momentos da vida que a gente nunca deve tomar uma decisão. Momento em que estamos muito felizes porque vamos assumir um monte de coisa que a gente não vai conseguir cumprir. Ou momentos que nós estamos muito tristes, que depois nós vamos nos arrepender de coisas que abriremos mão. Eu gosto de dizer que na vida a gente só deve tomar decisão quando nós estamos de fato equilibrados e quando já pensamos e refletimos muito. Talvez nunca você brigou tanto com as pessoas que você ama. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente só briga com quem a gente ama. Quem a gente não ama, a gente ignora. Quando na escola você tem um melhor amigo, é com ele que você vai brigar muito.
Quando em casa você briga muito com seu irmão, você briga muito com seu marido, você briga muito com a sua esposa, e não estou dizendo agressão não, tá gente? Mas discordar de ideias, é porque você ainda acredita que o outro pode mudar e se transformar em uma pessoa melhor. É por isso que eu volto a dizer, pense e lembre de Heráclito, ninguém será a mesma pessoa todo dia, é impossível entrar no mesmo rio, você será inédito todos os dias da tua vida. Amanhã você será uma outra pessoa que hoje você não é. Então pare de se culpar e de se martirizar por tantas coisas que talvez você fez, por tantos erros que você cometeu. Tire esse fardo das costas, isso não é teu. Deixa de lado e torne-se uma pessoa melhor. Mas não deixe de acreditar também que as pessoas que um dia erraram com você podem se tornar pessoas melhores. Podem se tornar pessoas diferentes. Podem se tornar pessoas especiais. Podem se tornar pessoas significativas. Não se esqueça de que talvez as pessoas que você reclama tanto, que você cobra tanto, que você pede tanto, que você exige tanto, são de fato as pessoas que você mais ama. Porque são essas pessoas que fazem diferença na sua vida, e são essas pessoas que verdadeiramente você terá a capacidade de ensinar, de se preocupar, e sobretudo, são essas pessoas que talvez você tenha a possibilidade de carregar para a vida, tá? Não se esqueça, o amor deve ser nutrido. A gente já vai encaminhando aí para o final da nossa live de hoje. Eu não quero estender muito a nossa conversa, não. Mas eu quero poder encontrar vocês todas as terças-feiras para esse bate-papo às 10h30 da noite. Por que, Clênio, esse horário? Porque é o horário da revisão da vida. É o horário que talvez a gente vai se encaminhando para o nosso quarto, vai silenciando o coração. Nesse horário a campainha não toca. Talvez só o WhatsApp ainda fique tocando em nosso telefone, mas é o horário da gente fazer um balanço, para perceber de fato quem fomos e quem seremos amanhã. Porque não se esqueça que amanhã você será uma versão inédita de você mesmo. Hoje o dia já vai declinando, nós já vamos encerrando o nosso dia. E eu não tenho dúvida de que Deus pode de fato nos encontrar de muitas formas. E eu seria imprudente ou incoerente se não falasse de Deus nesse momento. Todas as vezes que eu falo de relacionamento, eu me recordo profundamente de um texto bíblico que talvez você conheça muito, muito, muito mesmo, que é o texto do filho pródigo. Um filho que tomou uma decisão na vida, saiu por algumas direções, e quando já não tinha nada para se apegar, quando não tinha mais nada em suas mãos, quando não tinha mais nada onde poder se agarrar, ele percebe que não estava no melhor caminho que poderia estar e resolve mudar de direção de novo. E é isso que eu gostaria de te dizer nesta noite. Não importa quantas vezes na vida você perceber que está errado, tenha sempre a capacidade de, quando perceber que está errado, poder retomar a sua opinião, poder retomar a sua vida, poder agarrar a sua vida nas mãos novamente, fazer o caminho certo, se direcionar verdadeiramente, ter a capacidade de olhar para a tua vida, para o rumo e perguntar onde você está. E quando você decidir voltar, não tenha dúvida que aquele ali, o próprio Deus, será como o pai do filho pródigo, que terá a capacidade de estar esperando você no portão, te olhando nos olhos, te acolher com um abraço e nem perguntar o porquê você estava longe e nem o porquê você fez aquilo. Simplesmente te acolher como quem você é. Deus não pede de você aquilo que você não é. Deus não pede de você aquilo que você não pode dar. Deus não pede de você aquilo que você não tem para oferecer. Deus te criou, Ele conhece os teus limites.
Ele conhece seus defeitos, as suas qualidades. E Ele pede simplesmente que você seja. Que você não passe pela vida. Em um tempo de pandemia em que a vida parece se esvair de nossos dedos, a gente precisa todos os dias lutar para tentar ser quem Deus sonhou na nossa vida. O que Deus sonhou para você quando te criou? Quando te colocou essas pessoas do lado, o que Ele esperou que você pudesse ser na vida dele ou dela? Quando Deus colocou as pessoas que você tem perto de você, o que Ele sonhou com isso? Eu gostaria de encerrar essa live de hoje, primeiro, deixando um abraço a todos vocês, dizer que na terça-feira que vem, às 10h30, nos encontraremos mais uma vez por aqui, Deus e eu, simples assim. Nos encontraremos nesse projeto, nos encontraremos simplesmente para conversar. E eu gostaria de encerrar essa noite de hoje oferecendo uma música a você e te pedindo que você possa refletir de verdade quais as pessoas que estão pertinho da sua vida, quem de fato é importante no relacionamento, quem de fato é importante para você nessa noite. Te desejo uma boa noite de sono, que Deus possa mais uma vez continuar te abençoando, te iluminando, cuidando de você. E eu gostaria de simplesmente terminar a noite com um pedido. Amanhã seja inédito. Amanhã seja extraordinário. Amanhã ofereça ao mundo a melhor versão de você. Que Deus te ilumine sempre. Obrigado por me escutar esses minutos, quase 40 minutos de live. E na terça-feira que vem, vamos nos encontrar de novo. Vou deixar essa live no meu Insta. Se quiser enviar para alguém, vai estar por ali. É só enviar e convide as pessoas que você ama para a semana que vem estar conosco. E se quiser conversar sobre alguma coisa, me mande lá. Beleza? Um abraço. Um forte abraço e uma ótima noite. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque a vida é trem-bala, parceiro. Não se esqueça de nutrir o amor, tá? Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Tchau, gente. Até terça que vem. Com essa música, encerramos essa noite. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. A vida é trem-bala, parceiro. Nutra o amor. Ele será eterno. Tchau, tchau. Segura meu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto